eu sou a professora Heloíse Botelho, sou vinculada ao Departamento de Turismo e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Então, um outro aspecto que eu acho que a gente precisa conversar é qual que é a importância do turismo, né? Quando a gente estuda turismo, tem uma coisa muito interessante, que são os números do turismo. O turismo é um mercado tão importante no contexto mundial que ele traz um impacto para a economia mundial. Por exemplo, ele representa 10%, né, do produto interno bruto mundial. De 1 a 11 empregos no mundo inteiro é do setor de turismo. E ele gera 1,5 trilhão em exportações. Exportação por quê? O turista, quando ele viaja, ele vai gastar o dinheiro dele em outro lugar, né? E aí isso é entendido como uma forma de exportação para aquele lugar que está recebendo. Então, ele movimenta muito dinheiro, né, nesses diferentes destinos turísticos. E aí, como é que a gente pode traduzir? Isso são números assim, no contexto do turismo mundial, né? Mas como é que a gente pode traduzir isso para uma localidade? Olha, eu fiz essa pergunta para os alunos que tive a oportunidade de ter esse primeiro encontro, eles falaram, olha, o turismo incrementa o comércio, né? Vai gerar uma oportunidade de se vender mais peixe, por exemplo, para os restaurantes, né? Vai gerar uma oportunidade de trabalho para jovens e mulheres, né? Ou então as famílias dos pescadores, as pessoas que pescam. Então, essas atividades elas podem se complementar, né? Além do que, né, outros aspectos mais relacionados aí à cultura, por exemplo, a cultura caiçara é conhecida, passa a ser mais valorizada, né, estimula os pescadores e as pessoas, enfim, a realizarem uma festa, né, uma festa de São Pedro, por exemplo, ficam mais motivados porque vai vir gente de fora, né, então isso você vai mantendo algumas práticas, né, de organizar, uma forma de fazer uma comida, um marisco, enfim, isso vai passando de geração para geração e valorizando também essas práticas culturais. Nem tudo são flores. Não vamos aqui romantizar o turismo como uma solução, né, para as economias das cidades, enfim. Tem uma coisa que é básica nesse contexto do capitalismo que nós vivemos, é que onde o capitalismo toca, ele transforma em mercadoria. Isso pode gerar alguns problemas, por exemplo, para as práticas culturais. Se aquele grupo cultural de dança, folclórica, enfim, passa a organizar eventos somente com o objetivo de fazer apresentações para turistas, né? Às vezes essas práticas elas deixam de ter um sentido simbólico, às vezes a dança é realizada somente num período do ano e passa a ser realizada com frequência que não é própria. Às vezes até as práticas religiosas elas são alteradas, né, apenas com o objetivo de atender, né, a esse mercado de turismo, esse interesse econômico em torno do turismo, né. Então, ao tocar tudo em mercadoria, ao tocar nessas práticas culturais enfim, isso se torna uma mera mercadoria perdendo o seu sentido simbólico, né? Então é preciso, para evitar que isso aconteça, é preciso estar ciente disso e se organizar para evitar que isso aconteça, né? Ou seja, o que pode ser feito para que essa dança ela permaneça com esse sentido simbólico dentro daquele período específico, enfim. As pessoas
tendem a exigir um nível de qualidade muito, muito alto. E alguns lugares, algumas organizações, alguns empreendimentos não atendem a essa exigência de qualidade. Ou por vários motivos, ou porque não conseguem fazer um investimento para melhorar aquele quartinho, ou aprender uma língua, enfim. E aí sim, né, o turista quer conhecer aquele destino turístico e passa a exigir uma qualidade que aquele lugar não atende. E aí, de duas uma, né? Ou as pessoas conseguem se adequar a essa exigência de qualidade e às vezes até abrir mão de determinadas formas de serviço, né? Por exemplo, preparar um prato que se prepara com 12 horas, ele passa a ser preparado com 4 horas, 2 horas, né? Ou então, pessoas externas àquele lugar, aquele território, passam a empreender e competir com as pessoas do lugar, né? Então, este é um problema muito comum, né, principalmente em destinos próximos à região costeira do Brasil. Também algo que é bastante comum entre comunidades pesqueiras é que a demanda de turismo às vezes acontece num período do ano que coincide com um momento de pesca, né, de pescar, sei lá, um determinado peixe, ou então de um roçado, e aí essas práticas, essa demanda de turismo vem, né, o turista chega, não tem como fazer, ele tem que atender ele, e essas práticas tradicionais passam a ser colocadas no segundo plano e até mesmo abandonadas. Outra questão se refere, por exemplo, à infraestrutura. Né? Algumas infraestruturas são construídas única e exclusivamente para atender a prioridade de empresários ou então atender às necessidades dos turistas. E aí é como se a gente tivesse, por exemplo, duas cidades, uma cidade para o morador e uma outra cidade para o turista, né? É muito fácil a gente observar isso na cidade do Rio de Janeiro quando a gente visita os bairros da Zona Sul, né, a região ali, por exemplo, do Cosme Velho, que dá acesso ao trem do Corcovado, ou até mesmo ali a Urca, o bairro da Urca, onde fica o monumento natural do Pão de Açúcar, né? Ali é um bairro turístico, então você não vê muitos problemas de calçada suja ou com buracos, né? Agora se afasta um pouquinho dos bairros mais no subúrbio para você ver como essas condições de infraestrutura são bem diferentes, né? Então isso é algo grave, né? Porque a autoestima até do morador que trabalha com turismo fica prejudicada nisso daí quando ele vê que o lugar onde ele mora tem uma atenção diferente, né, dos governantes. Outra característica em relação à sua abrangência. A gente pode trabalhar tanto com turistas que são brasileiros ou turistas locais, ou então, até mesmo que moram na própria cidade onde acontece essa forma de organização do turismo. Por exemplo, o Quilombo do Grotão, que fica em Niterói, ele recebe visitantes de Niterói mesmo, né? Aí a abrangência ali é local, mas poderia ter um alcance de turistas internacionais. Tamanha né, o interesse, a diversidade, as atividades que são realizadas ali. Os empreendimentos podem ser de pequeno ou médio porte, ou então pode até estar se expandindo, né? Mas geralmente são empreendimentos de pequeno porte e que acessam, né, recursos e recursos materiais e recursos humanos ali locais, né?